Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu e esse é o meu canal, e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a prova da ANAC. Bem, gente, a prova da ANAC, ela é uma prova que a gente tem que fazer para ser homologado, basicamente, como comissário. Aqui eu usei homologado, mas é para certificar de que a gente está apto para ser comissário, basicamente. Então a gente faz o curso de comissário, depois do curso de comissário a gente tem que fazer a prova de sobrevivência, né? Passando a prova de sobrevivência, ser aprovado no curso, e depois de um tempo nosso nome é liberado para a ANAC. E lembrando que a gente sempre tem que fazer, a gente tem que, desde o início, a gente tem que ter a nossa CANAC, que é o nosso código da ANAC. Então isso é bem importante agora pra gente utilizar, tanto para ter nossas habilitações, as nossas licenças, elas vão aparecer todas nesse site da ANAC, que tem o código da ANAC. Então basicamente a gente começa por aí. E depois, quando nosso nome é liberado lá pra ANAC, o nosso número da ANAC também, o nosso código ANAC também é liberado pra eles, a gente tá apto para poder fazer a prova da ANAC. Então, basicamente a gente pode agendar lá no site da ANAC, a gente pode botar a prova da ANAC, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês estiverem pensando em fazer a prova da ANAC agora, depois de finalizar o curso. E vocês se inscrevem lá e você vai aparecer ali pra vocês pra pagar a taxa, que é atualmente, quando eu fiz, né, é R$ 272,85 pra fazer essa prova, e são 4 blocos. Esses 4 blocos são das matérias que a gente teve durante o curso de comissário, eu até anotei aqui pra falar pra vocês. Então, o bloco 1 é emergências a bordo, sobrevivência na selva, animais peçonhentos também, combate ao fogo. O segundo bloco é basicamente saque nacional e internacional, RPA, segurança de voo, direito do trabalho e previdenciário. E aí, no bloco 3 a gente tem aspectos fisiológicos da atividade aeronáutica, a gente tem fatores humanos e primeiros socorros. E no quarto bloco a gente tem conhecimentos básicos de aeronaves, teoria de voo, navegação aérea, meteorologia e a parte de fuso horário também. Então, tudo isso aqui engloba. Em cada bloco desses tem 20 questões, então no total são 80 questões. E pra gente poder ser aprovado, a gente tem que acertar no mínimo 14 questões de cada bloco. Então, basicamente, é isso, gente, aqui sobre a prova da ANAC. A gente tem que fazer a prova para ser homologado. E a minha prova, ela foi dia 1 de outubro, que foi ontem. Eu fiz ela ontem. E aqui em Santa Catarina, onde eu moro, só tem um local lá em Floripa que faz. Então faz nas segundas-feiras e nas sextas, às 9 da manhã. Então a gente tinha esses dois horários pra gente fazer. Então fui pra Floripa nessa quinta-feira passada. E eu aproveitei pra fazer o meu CMA também, porque só tinha lá pra fazer. Então eu fiz o meu CMA e também fiz agora aqui a prova da ANAC e fui aprovada, gente. Agora eu vou contar um pouco como foi essa experiência, mas eu felizmente fui aprovada. Não saiu ainda, não veio e-mail pra mim, mas a gente consegue ver, depois que a gente finaliza a prova, se a gente foi aprovado ou não pelas questões que a gente acertou. Então, por exemplo, se a gente viu todos os blocos, no final da prova, sai uma listinha do primeiro bloco, segundo, terceiro e quarto, e mostra ali as questões, diz a quantidade de questões que você acertou e errou. Então, por exemplo, a minha pontuação foi: no primeiro bloco eu tirei 18 de 20, no segundo eu tirei 19 de 20, no terceiro bloco eu tirei 18 de 20 e no último bloco eu também tirei 18 de 20. Então, foi basicamente isso, e agora eu vou explicar como é que foi. Então, basicamente, como eu falei, a gente marca a prova da ANAC ali, a gente faz o pagamento da prova, depois de um tempo é liberado, esse pagamento é processado e a gente tá liberado para agendar a data da prova. E como é que eu fiz pra me preparar, né, gente? Eu assinei um curso do Douglas Santarelli, Maratona pra ANAC. Eu fiz isso ainda quando eu tava lá no curso de comissário, porque eu tinha que fazer a prova no final do curso e eu tinha muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que, pra mim, aprender realmente, e aprender, tipo, com profundidade as coisas e realmente saber das coisas que eu tô aprendendo, eu preciso ver mais de uma vez. Então eu pensei uma oportunidade maravilhosa pra aprender. E na época tava tendo uma promoção de que, se a gente comprava o curso do Douglas, a gente ganhava 30 dias no piloto civil pra fazer simulado. Então eu pensei, é isso. Estudei todo o curso, são videoaulas que a gente tem de todos os blocos, de todas as matérias. Revi todas essas aulas, me ajudou muito pra passar na prova de comissário mesmo. E aí agora, um mês antes, eu mandei mensagem pra eles e eles liberaram o meu acesso lá no piloto civil. Então eu fiz simulado todo dia. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, gente, porque tinha muita coisa que eu tinha dificuldade e eu fui aprendendo aos poucos. Pra mim, uma coisa que funciona muito é quando eu erro, basicamente, eu consigo... É como se tivesse um alerta na minha cabeça. Então, eu errei uma vez, aí eu já sei que eu não tenho que fazer daquela forma, tem outra forma de fazer. E isso me ajuda muito a aprender. Tanto é que a matéria que eu tinha mais facilidade era de emergência a bordo. Então, eu sabia que era uma coisa super importante que eu precisava saber no momento em que acontecessem as coisas. Então, é uma matéria, assim, que eu tenho toda a matéria, basicamente, todos os detalhes e números. Eu tenho tudo salvo na minha cabeça. Eu consegui realmente aprender com profundidade todos os detalhes sobre isso. Eu tinha mais dificuldade em conhecimento básico de aeronave. Isso mudou com o curso do Douglas também, porque eu tinha muita dificuldade. O professor que estava explicando, ele era muito bom do meu curso, mas
muitos termos técnicos, eu fiquei muito perdida na época. E aí eu comecei a estudar, eu não sabia os movimentos da aeronave, os eixos, eu ficava toda perdida com os nomes, com os comandos primários, enfim, eu ficava muito confusa mesmo. Então eu aprendi de verdade isso. RPA também eu tinha muita dificuldade, porque é muita regrinha, muita coisinha que a gente tem que saber. Mas depois que a gente aprende é muito mais fácil, a gente sabe como é que funciona, então é muito bom. Isso me ajudou bastante na prova, tanto é que teve questões que eu fiz no simulado, que eu tinha feito simulado até um dia antes, meu simulado vencia no dia 30/9, então eu fiz até o último dia. Caiu questão no dia seguinte, igualzinha, então deu vontade até de rir na prova, porque quando eu vi as questões que estavam literalmente iguais, eu fiquei assim, nossa, que bom que tá assim, né? E uma técnica que eu usei quando eu tava fazendo a prova também, além de fazer os simulados, foi marcar na folhinha que eles deram. Lá, quando a gente chega lá, basicamente, eles dão uma folha pra gente poder fazer rascunho, dão lápis e a gente pode levar a calculadora também. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu marquei na folhinha de 1 a 20 e eu dividi em 4 barrinhas assim. E eu fui colocando certinho todas as questões que eu tinha certeza que eu sabia. Então, eu fui fazendo isso e as que eu não sabia, eu não tinha certeza. Eu botava a que eu achava que era, a que fazia mais sentido pra mim, e aí eu fazia um risquinho. Aí, depois eu pude voltar nessas questões e poder rever e reler pra ver se estava certo mesmo, se era aquilo que eu achava que era. Isso me ajudou bastante também, gente. Tanto é que esse método me ajudou bastante em algumas outras questões que eu tive um pouquinho de dificuldade. E aí eu revi, eu li com mais calma depois que eu finalizei tudo. E aí fez mais sentido, eu consegui ter uma clareza maior sobre as respostas que eu tava colocando. Mas enfim. Como eu falei pra vocês, eu tive que ir pra Floripa e foi uma saga até chegar na prova, gente. Eu basicamente quase cheguei atrasada, eu cheguei assim na risca, porque eu pensei o quê, gente? Eu acordei 7h30 da manhã, a prova era às 9 e eu peguei um hotel super perto, era 3 quadras. Eu assim, vou acordar às 7h30 da manhã, vou tomar um banhinho, aí chega 8 horas, a gente vai tomar café, eu tava com meu pai, né? Então a gente ia junto lá, a gente tomou café e depois a gente ia descer, assim, na maior calma, ia no quarto pegar as coisas que precisava, documento, bolsa e ir. Só que, gente, eu esqueci que no café da manhã é um trânsito no hotel. E o hotel só tava com um elevador funcionando, gente. Então, foi tenso, gente, porque eu não consegui pegar o elevador e eu tive que descer tudo de escada, gente. Só que não era qualquer nível de escada, eram 14 andares de escada, gente. E a escada era super estreitinha. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou cair aqui, vou desmaiar, não sei. Porque foi um desespero, porque faltava 20 minutos pra começar a prova. E descer 14 andares de escada foi muito louco. Eu fiquei me sentindo a própria Nesta, gente. Se vocês são leitores e entenderam o que eu quis falar. Eu assim, tô me achando a Nesta aqui descendo um monte de escada. Mas, enfim, conseguimos descer. Aí a gente foi correndo pra lá. A gente não sabia onde é que era exatamente, porque eram aqueles prédios com vários andares e várias salas. E, enfim, pra alugar ali que tinha várias coisas. E no meu lugar, que era a prova, era a Sematec. Então eu não fazia ideia de onde é que era, porque sou de Criciúma, a gente não de Floripa. Então ficou um pouco perdida, a gente colocou no GPS, conseguimos achar e subimos. E na hora que eu botei o pé pra dentro da sala, o instrutor chamou Luísa, eu assim, aqui. Aí no fim, a gente deu tudo certo, eles terminaram de chamar o pessoal. E depois a gente foi fazer a prova. Então a gente foi pra uma sala com computadores. A prova da NAC é feita nos computadores. E aí ele foi revisando cada pessoa, aqueles negocinhos de metal, ele passava assim na frente e atrás também. E depois estava liberado, a gente colocava nossas coisas em cima do gabinete do computador, que ficava aqui do ladinho, e depois a gente podia pegar a calculadora, e eles eram uma folha e lápis, como eu falei. E depois a gente pôde entrar no sistema, depois que ele fez essa revista em todo mundo. Aí ele falou, ele explicou um pouquinho da prova ali pra gente, e depois ele falou, vocês podem começar. E pra entrar, gente, é o mesmo login e senha que a gente usa pra fazer cadastro lá no site da ANAC para fazer a prova. Então, basicamente, a gente tem que lembrar que, basicamente, o nosso CPF, usuário, e a senha é uma que a gente cria. A gente não pode esquecer, gente. Depois que a gente agenda a prova, a gente não pode marcar, a gente não pode trocar essa senha. Então, é muito importante a gente saber certinho a senha que a gente tem ali nesse usuário e senha, pra depois não dar problema lá no dia da prova, senão a gente não consegue fazer a prova, eles não vão mudar lá na hora, porque não tem o que fazer. Então, depois começa a prova e são 80 questões, gente. Em vez de marcar do 1 ao 20 em cada um dos blocos, marca 80. E aí tu vai fazendo. E aí tu vai marcando, tu vê, é de múltipla escolha, né? São 4 escolhas. Tu lê a pergunta, vê as opções e depois tu marca. E agora, gente, eu queria falar uma técnica pra quem tem um pouco de dificuldade com conhecimentos básicos de aeronave. Uma técnica que eu utilizei, por exemplo,
se tinha metros e depois perguntava se era milha náutica, milha terrestre, enfim, se era metros, se era quilômetros, como é que ficava a conversão. Basicamente, uma questão que caiu pra mim foi, se eu não me engano, como é que fica 19 metros. E aí tinha que adivinhar se era milha náutica, se era milha terrestre, quilômetros ou metros. O que a gente faz? Geralmente é o mesmo número embaixo de opções. Então, nesse caso, era 19.308 dividido por 12. Quando a gente divide esse número, dá se é uma milha terrestre, a gente sabe se é uma milha terrestre, uma milha náutica, fica bem fácil de adivinhar qual é a questão. Então eu dividi por 12 e deu milha terrestre. Então eu já sabia que a resposta certa era 12 milhas terrestres. Então foi uma coisa que me ajudou bastante também. É uma técnicazinha assim que nunca falha nessa questão, que é o mesmo número na resposta e tu só tem que descer milha náutica, milha terrestre. Isso sempre ajuda e é muito bom. Eu só queria dar essa dica porque realmente caiu uma questão assim pra mim e foi super fácil de fazer. Eu poderia ter ficado não saber como fazer e eu utilizei essa técnica e foi muito bom. Mas enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu falei um pouco sobre como foi minha prova da ANAC, como é que acontece a prova da ANAC. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Isso é como tá ocorrendo a ANAC agora em 2021. Lembrando que a gente tem que usar máscara também. Então eu quis trazer essa experiência aqui pra vocês, pra ficar registrado também essa minha saga pra fazer a prova, porque eu quase perdi ela, literalmente. Mas deu tudo certo no final, fui aprovada e foi incrível, gente. Quando eu vi que deu 18, 19, 18, 18, eu fiquei super, super feliz, porque apesar de eu ter estudado e feito bastante simulado, a gente fica com aquele medo, assim, de imagina se não dá e vou ter que voltar aqui depois de novo, fazer de novo. Mas enfim, deu tudo certo, eu tô super feliz. Agora finalmente eu tô toda preparada pra ser comissária. Eu já fiz minha prova, já fiz meu CMA, já fui aprovada no curso de comissário, eu tenho o ensino médio completo, tenho 18 anos, então agora é só esperar abrir vagas de comissário. Então eu tô super feliz. Já tô montando meu currículo, como vocês sabem, eu faço plano de voo também, então é uma coisa que ajuda bastante. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês que estão pensando em fazer a prova da ANAC agora em 2021 ou em 2022. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até semana que vem.